Você sabe o que é de fato um projeto executivo? Você já parou para pensar nesse assunto? Meu nome é Rafaela Vieira e esse é o Bora na Obra. Hoje eu vim falar com você sobre um assunto que muita gente pergunta pra gente. O que a gente entrega de produto final, de projeto executivo para os nossos clientes? Geralmente, a resposta que eu dou é depende. Depende do quê? Depende das variáveis, depende do que aquele projeto precisa, depende daquele objeto, depende do cliente, depende de uma série de fatores. E hoje eu vim falar de uma forma mais macro. Você precisa entender que antes do momento de fechamento do contrato do seu cliente, você tem que mapear todos os passos que aquele objeto, aquela ideia que o seu cliente tem, o que ele precisa para ser materializado e para se tornar obra construída, né? Arquitetura nada mais é do que a obra construída. Então a gente precisa entender os passos que aquele objeto, que aquela ideia precisa seguir até ser executado. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É simples você entender esse processo. Você precisa analisar qual é o objeto. Se é comércio, se é uma reforma, se é uma obra do zero, se não é, se é um prédio, se é uma casa. Você precisa entender o que é o objeto do seu escopo de trabalho. E aí você vai destrinchar passo a passo do que aquele projeto precisa ter. Tanto em relação às etapas de levantamento, briefing, estudo preliminar, anteprojeto, projetos complementares, compatibilização, projeto executivo, né, grand finale, obra. Então, e também a parte de conteúdo, do que são os documentos que você vai fornecer dentro de cada etapa dessa. Isso se chama estratégia. O conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia, em francês, stratégie. Você tem que traçar uma estratégia antes do fechamento do contrato para você entender como você vai chegar naquele ponto final, que é a obra executada. Então, hoje eu vou falar um pouco mais dessa questão macro e nos próximos vídeos eu quero trazer alguns detalhes, explicar um pouco do que é um detalhamento de bancada, um detalhe de esquadria, mapas de instalações, plantas de pontos elétricos, de iluminação, enfim, uma série de desenhos que a gente considera necessários para a execução de um objeto, mas que nem sempre são os mesmos. Então, o que eu queria deixar claro aqui hoje é que varia. Que depende, você precisa ter essa visão global, você consegue doutrinar a sua visão global para entender e dar segurança para o seu cliente de que aquele projeto pode ser executado, tá bom? Mande suas dúvidas lá para o nosso e-mail, contato@boranaobra.com.br, vai ser um prazer responder vocês com o título do e-mail, dúvida para vídeo. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.